Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental, o processo penal. Basicamente, é um manual de regras que diz como a justiça deve funcionar quando alguém é acusado de um crime. Vamos direto ao ponto para entender como esse sistema, que afeta todo mundo, opera na vida real. Bom, toda sociedade, desde sempre, gera conflitos. É da natureza humana. E para lidar com isso, no fundo, existem basicamente dois jeitos. Ou é a autotutela, a famosa justiça com as próprias mãos, a lei do mais forte, ou a gente tem a intervenção do Estado, um terceiro imparcial que chega para aplicar regras e garantir uma solução justa para todos. Para a gente entender isso bem, prepare um roteiro simples. Primeiro, por que essas regras existem? Depois, os dois grandes modelos de justiça que existem no mundo. Aí a gente vê o caminho que um caso percorre, os ideais por trás do sistema, como isso funciona na prática e, por fim, a grande lição que fica. Então, vamos começar pelo mais básico de tudo. A pergunta fundamental: por que, afinal, a gente precisa de um processo formal? A resposta é simples e direta. O processo é o que dá limite ao poder do Estado. Pensa bem, sem regras claras, o poder de punir seria absoluto, arbitrário. O processo é esse caminho obrigatório que garante que ninguém vai ser punido de qualquer jeito. É uma proteção para todos nós. Ao longo da história, dois grandes modelos de justiça se formaram. E entender a diferença entre eles é crucial, porque isso define a base do sistema que a gente tem hoje no Brasil. A diferença aqui é gritante. No sistema inquisitorial, que era comum lá na Idade Média, o juiz fazia tudo. Ele acusava, investigava e julgava. Era uma confusão de papéis. Já no sistema acusatório, não. As coisas são bem separadas. Tem quem acusa, tem quem defende e tem o juiz neutro, que só está ali para decidir. E aqui não tem espaço para dúvida. A nossa lei é claríssima. O Código de Processo Penal diz com todas as letras. A estrutura é acusatória. O que isso significa na prática? Que o juiz não pode sair por aí investigando por conta própria. O papel dele é de árbitro. Ponto. Quem tem que correr atrás das provas para acusar é o Ministério Público. Tá bom, mas como toda essa teoria funciona na vida real? Qual é a jornada de um caso criminal do comecinho até o fim? Bom, a jornada tem uma lógica. Tudo começa com um inquérito policial para juntar as informações básicas. Se tiver base, o Ministério Público oferece a denúncia, que é a acusação formal. Só aí, se o juiz aceitar, é que o processo começa de verdade, com a apresentação de provas, depoimentos, até chegar nas alegações finais e, finalmente, no veredito. Mas veja bem, toda essa estrutura não foi criada do nada. Ela se apoia em alguns princípios, em ideais muito fortes, que servem para garantir a justiça e proteger os direitos de todo mundo. E talvez o princípio mais importante de todos seja este aqui, a presunção de inocência. A regra de ouro é: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E olha o detalhe, a obrigação de provar a culpa é inteiramente do Estado. Não é a pessoa acusada que tem que provar que é inocente, de jeito nenhum. Só que, como a própria aula que a gente está analisando aponta, existe um abismo, muitas vezes, entre esses ideais tão bonitos e a realidade dura do sistema de justiça no dia a dia. E essa é uma crítica forte que a aula faz. Muitas vezes, na prática, a lógica se inverte. A pessoa já é tratada como culpada, e parece que é ela que tem que lutar para provar sua inocência. As prisões preventivas, por exemplo, baseadas em provas ainda frágeis, são um sintoma disso. A mesma coisa acontece com o ideal da paridade de armas. A ideia é que acusação e defesa lutem de igual para igual. Só que a realidade, bom, a gente sabe que é bem diferente. De um lado, o Ministério Público tem a máquina do Estado inteira a seu favor. Do outro, a defesa muitas vezes tem que se virar com recursos bem mais limitados. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que a gente pode tirar? A grande lição é que o sistema não é uma máquina perfeita, sabe? Ele é, na verdade, um campo de batalha, uma tensão constante entre os ideais lindos da lei e a realidade, muitas vezes bem mais complicada, da investigação e do julgamento. Entender essa tensão é o segredo para entender o processo penal. E isso nos deixa com uma pergunta final, que a própria aula provoca. O que, no fim das contas, define a justiça de um país? É o que está escrito nas leis e nos códigos? Ou é a cultura, a forma como essas leis são aplicadas por policiais, promotores e juízes todos os dias? A resposta para isso, com certeza, afeta a vida de todos nós.